E agora a gente vai falar de um assunto muito sério aqui no estúdio. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e, infelizmente, a notícia não é bacana. Olha só, o número de denúncias de violência contra idosos aumentou 13% no ano passado. Quem bate um papo comigo agora é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Inês Luzia Guardiola. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Inês, essa data serve para a gente refletir um pouco sobre a importância de se cuidar das pessoas idosas. Afinal de contas, é o nosso destino. Todo mundo, quem não morrer, tem que envelhecer, não é mesmo? A gente tem que ter um respeito e uma atenção maior, não é? Sim. E também uma sociedade tem que ser preparada para isso, porque o número de idosos está aumentando, né? A perspectiva de vida do brasileiro também aumentou, né? E você vê que nós fomos um país de jovens, hoje somos um país envelhecido e a envelhecer, porque a maior parte da população até 2050 vai ter um grande aumento nesse número de idosos. Tá? E quando a gente fala em violência, em violação dos direitos dos idosos, quais são as maiores reclamações hoje das pessoas que se enquadram aí, que são idosas? O que elas mais reclamam? Que tipo de violência são mais frequentes? Familiar. A familiar é a mais difícil, porque o idoso fica envergonhado de ter uma família que não o acolheu bem, que não cuidou dele bem, né? O idoso ele fica meio invisível para a sociedade e para a família às vezes, né? Principalmente quando ele fica viúvo, que ele está sozinho. Você sente um peso? Ele se sente um peso, apesar que ele contribuiu para nós termos essa sociedade que a gente tem hoje. Ele contribuiu para isso, para esse Brasil que nós temos hoje, né? Nós somos uma geração que mudou a música, mudou o modo de vestir, né? A cultura do país. É toda uma construção, toda geração vai construindo também para a próxima, né? Para a próxima. E agora, nesse período do envelhecimento, às vezes as famílias abandonam ou negligenciam as pessoas, né? O abandono ele é colocado também como uma violência contra o idoso? Muito grande. O abandono é uma violência. Porque, no caso, quando ele se sente invisível para a família e abandonado, ele baixa a autoestima, ele não tem vontade mais de viver. Ele já provoca doenças. Doenças, né? Depressão. Né? Aumenta a taxa de diabetes. Geralmente, o problema da violência, ele já vem, então, do núcleo familiar, né? Dentro de casa que começa o problema. Depois a sociedade também, não é? Porque a partir da hora que você coloca todos eles no mesmo nível, você passa a ignorá-lo às vezes, né? Quando está na fila do banco, as pessoas às vezes não respeitam, no ônibus não respeitam também. Acho que você já sentou muito tempo, agora é minha vez Vagas de sentar. De veículos separados. Tudo um pouquinho. O Estatuto do Idoso, ele trouxe melhorias e maior visibilidade? Ele veio ajudar? Veio ajudar muito, né? Porque nós tínhamos a Política Nacional do Idoso, né? Que fala quase a mesma coisa do Estatuto. Só que o Estatuto ele veio trazendo os crimes que não tinha. Tipificando os crimes. Então, as punições. Porque tem punições para tudo que você faz. Por exemplo, um crime muito comum, né? É pegar o cartão do idoso, ir para o banco, fazer um grande empréstimo. Não tem lei que proíba isso. Você emprestar seu cartão e ceder para o seu filho ou para o seu neto. Certo. Né? Mas o que eles têm que entender, a família? Que eles têm que devolver aquela parcela todo mês no salário do idoso. Deposita lá no banco mesmo. Porque senão o idoso vai estar pagando, assim, é um dinheiro que vai e não vem. Ele fica sem... Aí fica uma dívida de 4 anos, né? De 2 anos e 4 anos. E esse idoso fica com vergonha de cobrar. E isso, na realidade, é estelionato. Realmente né? É um crime. Então, agora tem lei para punir essas coisas. E tem também, a gente tem uma separação aí de quem sofre mais com a violência, se são os idosos, homens ou mulheres, Inês? Tem isso? Tem um pouquinho, né? As mulheres estão vivendo mais hoje em dia, né? E quando a mulher é viúva, a família pressiona um pouco. Você acha que ela sofre mais a violência? Eu acho que sim, eu creio. Apesar que os dois têm vergonha de contar que estão sofrendo alguma coisa psicológica em casa, as pessoas que gritam, que querem mandar,
Isso tudo é uma violência, né? É a violência psicológica, né? Então, eu acho que nos dias de hoje não precisava existir estatuto se as famílias tivessem uma noção de que a gente tem que ter amor na família, né? Aquele que nos ajudou, que cuidou de nós quando éramos pequenos, né? Uma relação de reciprocidade, de respeito. Né? E também eu acho assim, as famílias que têm uma certa religiosidade, né? Cristão, né? Honrar pai e mãe, isso é um importante. Ajuda um pouco. Ajuda Você observa assim, se as famílias que têm alguma questão religiosa, eles tratam melhor. E também aqueles que tiveram mais contato com seus idosos, né? Bom, a gente tem o Disque 100, que é o telefone que é para denúncia de violência contra os idosos. Esse telefone, ele tem ajudado a coibir ações, esse tipo de violência, assim, ajuda a diminuir, já que a pessoa sabe que tem um telefone que ela pode ligar ali, ter algum suporte. Que tipo de suporte que é dado no caso da pessoa que liga e faz a denúncia? Bom, isso vai tudo para Brasília, né? E lá em Brasília separa o Disque 100 das crianças, dos idosos. De 2 em 2 meses eu recebo uma relação muito grande e que o conselho, ele manda para o interior, as que são do interior, para que as assistências sociais respondam em que situação está aquela família, aquele idoso. Normalmente, quem denuncia, às vezes, é da própria família. Nós recebemos a pessoa também no conselho. Aí, faz a denúncia, aí, por exemplo, vai uma equipe de assistente social lá na residência para verificar o que está acontecendo. E depois, às vezes, a gente chama a família também no conselho, quando a gente tem oportunidade. Aliás, não precisa ser só na residência, pode ser, por exemplo, num banco. Foi desrespeitado, reclama aí. Também. Vai lá também. Tudo. Então, assim, aqueles casos que a gente... Depois a gente manda para o Disque 100 para dar continuidade naquela resposta que eles estão pedindo. Então, vocês trocam dados. Para se formular também uma estatística. E a família também vem no conselho. Nós ficamos ali na 9ª Avenida, setor leste, Vila Nova. O conselho está ali no SEAD, né? É feito um trabalho nesse sentido para ajudar a evitar esse tipo de situação? Eu tento lá no momento... Depois que eu conheço a família, que eu chamo eles, assim, para a gente conversar, eu tento resolver ou então encaminhar quando não tem jeito. Tentar primeiro de uma forma tranquila. Assim, na conversa. Quando não tem jeito, você observou lá que não tem jeito. O pessoal não está tratando direito, realmente delegacia o idoso está sofrendo, idoso, aí vai para a delegacia. E Ministério Público. Porque aí a pessoa vai sofrer as penalidades da lei e aí não tem conversa. Não tem. O ruim é que para o idoso, de toda forma, é ruim. Porque é ruim você ter que conversar, você vê que ele tem o parente, às vezes a pessoa próxima que vai ser processado, vai, né, ser criminalizado por uma coisa errada que está fazendo, ele sofre muito mais. Ele fica muito envergonhado. Normalmente ele aceita tudo calado. E tem uma obrigação, a lei coloca de alguma forma assim, que aí, no caso, a família tem que cuidar do idoso, que, por exemplo, mesmo reclamando, eles falam, vou tirar essa pessoa da minha casa, né? O meu avô, minha mãe, sei lá, dependendo da idade, o idoso não tem como sair, não tem para onde ir. Como é que se resolve essa situação? Bom, de várias maneiras, né? É bem complicado, é uma situação delicada, né? É uma situação muito delicada, mas tem solução em algumas coisas, né? Por exemplo, se ele não tem salário, não contribuiu para o INSS, ele tem o BPC, que é do LOAS, né? Que é aquele benefício de prestação continuada. Certo. E ele pode ser também encaminhado para uma casa, uma ILPI, um abrigo. Hoje nós temos mais ou menos quantos abrigos aqui em Goiânia? A senhora tem essa... Não, estão abrindo muitos particulares. Então, isso já ajuda, né? Isso já ajuda. Pelo menos, já que não está, se o conflito está ali familiar, pelo menos a pessoa ter um pouco de dignidade. Mas a gente tenta, não de todas as maneiras, né? trazer ele para dentro do familiar, né? Mas a gente fala muito sobre isso, né? A família é importante. A família é importante. Que mensagem? A comunidade é importante. Que mensagem que a senhora quer deixar aqui hoje eu sou uma pessoa... nesse dia, para essa reflexão aí contra a violência, né, aos idosos? Agora, eu sou uma pessoa idosa também, né? E nós estamos fazendo as conferências regionais. Em atividade, uma idosa em atividade, porque as pessoas têm que parar atividades, de achar, né, que o idoso, né? Eu estou com 67 anos, esse ano faço 68, mas eu estou na ativa, né? No Conselho nós já estamos há muitos anos, é um trabalho voluntário, de amor, né? Bacana. Eu represento a Secretaria de Educação dentro do Conselho, estou na presidência, no 2º mandato. O que eu quero falar para vocês é assim,
a gente não pode exigir amor, né? Mas a gente pode receber muito amor por tudo que a gente já fez por essa sociedade. O respeito é a coisa mais importante, né? Mas exigir amor não tem como. É verdade. O respeito, e se a gente se colocar no lugar do próximo, vai ficar bem mais fácil de doar esse amor de uma forma assim bem tranquila, né? Nas conferências nós estamos falando sobre a violência, estamos falando sobre as políticas públicas e estamos falando sobre o envelhecer no século XXI. Em breve estará acontecendo a Conferência Regional de Goiânia, atendendo 17 municípios juntos, será no dia 6 de agosto. 6 de agosto. E a estadual será na última semana de agosto. A gente vai voltar a falar desse assunto, então. Quando estiver chegando mais perto, a gente te chama de novo para a gente falar e deixar todo mundo por dentro. Porque a gente precisa realmente dessas políticas públicas aí em defesa dos idosos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Ótima tarde. Foi um prazer. Trabalho. Obrigada. Vocês me pegaram desprevenida. Mas tudo foi bem. ótimo. Obrigada. Obrigada.